seja muito bem-vindo a mais uma das nossas aulas. Lembrando que nós já estamos no capítulo 20, gente. Só falta 2 capítulos, o 20 e o 21. Tem muito aprendizado aqui. Eu costumo dizer, como Jesus disse, né, que o vinho novo vem para o final. Eu vou tratar um assunto aqui com vocês que provavelmente você não encontra em quase lugar nenhum. Aliás, não é provavelmente, você não encontra em quase lugar nenhum. Ah, mas espera aí, pastor, será que é o senhor que está com a verdade, então? Querido, não é questão de estar com a verdade, é questão de uma revelação que Deus nos deu. E o que você vai fazer? Depois que você estudar esse tema agora, que a gente vai estudar no livro, você vai checar, você vai comparar com o que você aprendeu e ver se faz sentido. Se fizer sentido para você, você passa a entender dessa forma e ensinar dessa forma. Se não fizer sentido, fique em paz, não tem problema, ok? Mas eu creio piamente, Zé Carlos, que é uma revelação nova que Deus nos deu e que vai estar trazendo para as outras igrejas também, até porque nós não somos bons, né? Não tem nada a ver com a gente, não é porque a gente tem esse privilégio, merece nada, é porque a gente tem uma responsabilidade de estar passando isso que a gente aprendeu para outros, e é por isso que a gente está passando para você. Eu quero falar sobre o reino de Deus. Capítulo 20 é sobre o reino de Deus. O reino de Deus ele é muito mal compreendido nas igrejas. Por isso que não adianta você ir lá no Google, na IA, e digitar lá, reino de Deus. Deixa eu ver se tem algum lugar que fala aqui como o pastor Zé Carlos ensinou. Provavelmente você não vai encontrar. Mas é bom você meditar, buscar entender o que vamos tratar aqui. Então vamos lá, para a gente já começar no assunto. Entenda uma coisa, salvação é uma coisa, reino de Deus é outra coisa. Eu vou dando os textos para vocês e vocês vão perceber se faz ou não sentido. A salvação é pela graça, mediante a fé. O reino é pelas obras, mediante ao seu trabalho, ao seu serviço prestado, ao reino de Deus. O reino de Deus não é para o perdido, o reino de Deus é para aquele que já é salvo. Você pode ser um salvo e perder o reino. Aí você diz assim, mas está bom demais, pelo menos eu vou para o céu. Querido, o melhor da eternidade, acredite, não é a salvação. O melhor da eternidade é o reino de Deus. É interessante que se você for analisar os 4 evangelhos, você vai perceber Jesus falando a todo instante de quê? Do reino de Deus. O único assunto que Jesus tratou de capa a capa nos 4 evangelhos, reino de Deus. Não tem um outro assunto que Jesus tratou. Tanto é que ele começa assim, arrependei-vos, porque é chegado a vós o quê? O reino dos céus. Ele já começou a dizer que arrependei-vos, porque é chegado a vós o quê? O reino dos céus. Então, o reino dos céus é o assunto mais tratado que a gente encontra nos 4 evangelhos. Quando você lê as parábolas, todas elas estão tratando o quê? Do reino dos céus. Eu costumo dizer que o ladrão ali na cruz, ele sabia mais do reino do que muitos crentes hoje. Mas por que ele sabia do reino? Porque ele ouvia falar de Jesus e provavelmente Jesus, nas suas falas, tratou sobre o assunto do reino em algum lugar e ele ouviu. Tanto é que quando ele estava ali na cruz, o que ele pediu? Ele disse assim, lembra-te de mim quando estiveres onde? No teu reino. E o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo onde? No paraíso. Por que Jesus falou que ele ia estar no paraíso e não no reino? Paraíso, naquela época, era um ambiente de salvação. É como se Jesus estivesse dizendo assim para ele, olha, a salvação eu te dou porque você creu, mas o reino eu não posso te dar porque você não tem obras. O reino é só para quem tem obras, e ele não tinha tempo para ter obras, né? Então você vai perceber, através do nosso estudo aqui agora, que há uma grande diferença entre reino de Deus e salvação. O reino de Deus é o maior galardão dos salvos. Eu costumo dizer que a quantidade de eternidade somos iguais. Todo salvo tem a mesma quantidade de eternidade. Qual é a quantidade? Somos eternos. Somos eternos. Agora, eu não posso dizer que todos os salvos têm o quê? A mesma qualidade de eternidade. Quantidade, sim, mas qualidade não. E a qualidade vai de acordo com o que eu conquisto aqui na terra, no reino de Deus. O quanto eu sou entregue a esse reino. A gente vai tratar desses assuntos aqui, mas eu estou lembrando de um versículo aqui, que eu não me lembro se eu coloquei no livro, então eu vou falar de uma vez. Se eu coloquei no livro, vai ser falado 2 vezes. Bom, lembra de Mateus 11, 28? Jesus falou assim,
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vou aliviar vocês. Tá ou não tá? Lá em Mateus 11, 28. É uma palavra para salvar. Ele estava falando com o perdido sobre a salvação. Vinde a mim que eu vou aliviar vocês. Já em Mateus 16, 24, ele dá uma outra palavra bem contrária, até contrária. Ele fala assim, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha só a diferença. Em Mateus 11, 28, ele está falando de aliviar o fardo. Em Mateus 16, 24, ele está falando de cada um tomar um fardo, que é a cruz. Qual a diferença? Mateus 11, 28, salvação. Mateus 16, 24, reino. Então, nem todo salvo vai conquistar o melhor da eternidade, que é o reino dos céus. E eu quero, em nome de Jesus, que você aprenda isso de forma muito clara através desse estudo. Vamos ao livro, então. Nós estamos na página 179, capítulo 20, o reino de Deus. O reino de Deus é também conhecido como o reino dos céus. O evangelista Mateus sabiamente utilizou na maior parte do tempo o termo reino dos céus, pois ele escreveu o evangelho aos judeus e muitos deles apresentavam dúvidas quanto à vinda do Messias. Contudo, podemos afirmar que os termos reino dos céus e reino de Deus são sinônimos. Quando Jesus veio a esta terra, ele implantou o seu reino. Em Mateus 4,17, ele disse, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Assim sendo, afirmo que o reino já veio, que ele ainda está no nosso meio e que no futuro estará entre nós, pois reinaremos com Cristo no milênio. A igreja reinará com Cristo durante 1000 anos aqui na terra e após o juízo final participaremos do seu reino eterno. Agora, a pergunta que eu faço é, todos os salvos irão reinar com Cristo? Pois bem, eu afirmo que não. Infelizmente, nem todos os salvos irão reinar com Cristo. A partir de agora, você vai começar a compreender sobre a grande diferença entre salvação e reino. Você vai entender a respeito da disciplina, a punição de Deus, deixando para a grande tribulação todos os salvos que não viveram uma vida de reino nessa terra. Nas parábolas de Jesus, a maioria dos cristãos entende equivocadamente que ele está tratando sobre o assunto de salvação, quando na verdade ele está falando sobre o reino. Tanto é que toda parábola começa assim, o reino de Deus é semelhante a, o reino dos céus é semelhante a, o reino de Deus é semelhante a. Ele sempre começa com essa frase, o reino de Deus é semelhante a, ou o reino dos céus é semelhante a. Existem salvos que irão reinar, mas também existem salvos que não irão reinar. Mais uma vez, ressalto que sobre a salvação, Cristo já pagou por nós, mas sobre o reino depende das nossas obras, das minhas e das suas obras. Medite em Mateus 11, 12. Perdão, gente. Mateus 11, 12. Diz assim, desde os dias de João Batista até agora, muitos apoderam do reino dos céus por esforço e sacrifício. Desde os dias de João Batista até agora, muitos apoderam do reino dos céus por esforço e sacrifício. É o que está lá, tá? Eu não estou com o texto aqui, mas é o que está lá. Mas vamos lá. O reino exige de nós esforço e sacrifício. Absolutamente todas as vezes em que você ler no Novo Testamento qualquer texto sobre esforço humano ou recompensa por mérito, ele não está se referindo à salvação, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Mas quando ele exige, é porque está tratando de reino com os salvos. A salvação é para os salvos. O reino é para... Perdão, a salvação é para salvar. O reino é para os salvos. As obras não é para salvar. As obras é para reinar. Está dando para entender a diferença? Vamos lá. Mesmo que esteja escrita a palavra salvação ou vida eterna, refere-se ao reino de Deus. O reino requer obras. Todo cristão que não tem obras não tem o reino. Todo cristão que não trabalha para o reino, que não vive o reino, ou que não investe no reino, ele não é merecedor do reino.
Muitos já me perguntaram, uma pessoa que não é dizimista e ofertante perde a salvação? Tem essa pergunta, não tem? Se a pessoa não entrega dízimo, oferta, ela perde a salvação? Eu sempre respondo com toda convicção que não. Não. Por quê? Porque não é nada que eu faço para ser salvo. Então, como é algo que eu deixo de fazer, eu vou perder. Falei um pouco antes sobre isso. Então, ela não perde, pois, como já falamos anteriormente, nós não pagamos nada pela nossa salvação. Cristo já pagou por nós. Não há condições para ser salvo, basta crer e se arrepender. Mas também me pergunto, uma pessoa que não é dizimista e ofertante, ela perde o reino? Respondo. É bem provável que essa pessoa nunca tenha entrado no reino. Não seremos promovidos ao reino quando entrarmos no milênio. O reino foi, é e será. Já está estabelecido na terra. Eu não financio a obra de Deus para ser do reino, mas porque já sou do reino. Você entende? Então, uma pessoa que ela é do reino, não é assim, gente. Eu preciso entrar no reino, eu tenho que entrar no reino, eu tenho que fazer obras para estar no reino. Não é assim. Uma pessoa que entende o evangelho da salvação, ele é constrangido. Ela é constrangida. E ela quer viver para Deus. E, consequentemente, ela está no reino. É de uma forma natural, é por amor. Ainda continua não sendo por aquilo que você faz, mas pelo fruto se conhece a árvore. E Deus vê a intenção do nosso coração quando faz. E Ele vê se de fato a gente entendeu ou não o reino. Não é uma questão de você entrar no campo de futebol para jogar bola e quer ganhar. E agora eu quero ganhar o reino. Não. É de uma forma natural. Você é constrangido pela salvação. Você é constrangido por aquilo que Cristo fez por você e você agora quer fazer. E de uma forma natural, quando você faz, mesmo até sem ter a revelação de reino, você está vivendo dentro do reino. Tá dando para entender? Então vamos mais um pouco aqui. Vamos lá. Não seremos promovidos ao reino quando entrarmos no milênio. O reino foi, é e será. Já está estabelecido na terra, já li, né? Eu não financio a obra de Deus para ser do reino, mas porque já sou do reino. Portanto, quem é do reino sabe o quanto a obra do reino precisa de recursos. Então, de forma generosa, ele contribui. Se eu sou um cristão que vive uma vida de reino agora, terei direito ao reino futuro. Mas se não vivo uma vida de reino hoje, não terei esse direito. É simples assim. Vou deixar claro, através de textos bíblicos e parábolas, que nem todos os salvos irão reinar. É uma triste notícia, mas a maioria dos salvos, infelizmente, eles não vão reinar. A disciplina para estes, no dia do arrebatamento, será ficar para o período da grande tribulação, que será um tempo terrível nessa terra. Ao ler as passagens que falam sobre esse período da grande tribulação, por vezes as pessoas acham que o texto se refere ao inferno, mas não é. Refere-se à grande tribulação e será algo terrível. As pessoas que ficarem irão sofrer como se estivessem no próprio inferno, porque haverá grande perseguição aos cristãos. Já antecipo que haverá 2 arrebatamentos. Quando você entende sobre reino, você começa a entender muitas outras coisas, inclusive a questão dos arrebatamentos. Porque você sabe que tem uma teologia pré-tribulacionista, tem uma teologia pós-tribulacionista. Então é aquela teologia que pensa que a igreja vai subir antes da grande tribulação. E tem aquela teologia que crê, né, que a igreja vai subir depois da grande tribulação. O que nós cremos? Nós cremos que parte sobe antes e parte sobe depois. Qual a parte que sobe antes? Quem é do reino? Que amadureceu no tempo da graça e vive para Deus como crente maduro. E uma pessoa madura, ela está pronta para quê? Para o próximo, um dos próximos eventos, que é o quê? As bodas do Cordeiro, que é o casamento. Eu costumo dizer que Jesus ele não é pedófilo, então ele não vai casar com uma noiva menina. Por isso que Paulo fala, antes eu era menino, pensava como menino, raciocinava como menino, só que eu cresci, eu acabei com as coisas de menino. Ele não é pedófilo. Ele não vai casar com uma noiva menino. E tem muito crente menino. Como que funciona o menino? Uma das naturezas de um menino, uma criança, menino, egoísmo. Ele quer tudo para ele. Sabe aquela pessoa que é salva, mas ela só pensa nela? Ela só quer saber de pedir para ela, é ela, é ela, é ela. Essa pessoa ainda é menina na fé. Porque quando você cresce, entenda,
você não quer a sua própria vida, você quer a vida de Deus na sua vida. Você quer amar gente, você quer o próximo. A última pessoa que você preocupa quando você cresce é com você mesmo. Outra qualidade de uma pessoa adulta agora, ela gera filhos. Menino não gera filhos. Talvez você é alguém que não gera filhos, sabe por quê? Porque você é menino. Eu não estou dizendo filhos biológicos, estou dizendo filhos espirituais. Uma mãe, quando ela gera um filho, se sobrar comida, ela come. Mas o que mais importa para ela é alimentar os seus filhos. Eu vou à África todo ano, e às vezes vou 2 vezes ao ano. Eu sei do que eu estou falando. A mãe está muito mais preocupada em alimentar os seus filhos do que o seu próprio alimento. Por quê? Porque ela amadureceu. E ela entendeu que as outras pessoas precisam mais dela do que ela mesma precisa dela. E principalmente seus filhos. Uma pessoa madura tem uma outra visão. Um menino, o carrinho é dele, outro carrinho também é dele, outro também é dele, a boneca é dela, e ela não deixa ninguém brincar às vezes, porque a mentalidade é meu. Tem muito crente assim. Ah, eu vou buscar a minha bênção, eu vou buscar a minha vitória, buscar o meu milagre, cada um no seu quadrado, preocupo com a minha vida, eu cuido da minha vida. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é quando você esquece você e vive pelo outro. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. O amor de Cristo nos constrange. Isso é os salvos. O salvo do reino, o amor de Cristo constrange ele. O amor de Cristo nos constrange vivendo nós isto. Um morreu por todos. Na verdade, fala julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Menino não quer morrer, menino quer viver. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivam, olha isso aqui, não vivam mais para si, mas viva para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Lembra de Pedro em João capítulo 21? Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, tu me amas? E ele fala assim: eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que ama o reino, uma pessoa que entende o reino, ela agora cuida de gente, ela se preocupa com gente, ela gera filhos. A última pessoa que ela se preocupa é consigo mesmo. Lembra de Mateus 16, 24? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Menino, ele quer estar no pé da cruz para pedir bênção, pedir vitória, pedir milagre para ele. Crente maduro, ele quer subir na cruz para que outros vão para o pé dela. Porque ele está preocupado mais com as pessoas do que consigo mesmo. E Jesus, ele foi esse grande exemplo dessa maturidade espiritual, de modo que ele veio a essa terra e a última pessoa que ele preocupou foi com ele mesmo. Ele veio aqui para servir e até morrer por nós. Deus dá vida e depois pede a vida. Deus dá a bênção para você abençoar, Deus dá a cura para você curar, Deus dá a libertação para você libertar, Deus dá a vitória para você fazer as pessoas mais do que vencedores. E muitas pessoas não entendem esse evangelho. Tudo bem, elas são salvas. Mas quem sabe elas não vivem a vida de reino, que é uma vida da entrega, uma vida de submissão, uma vida de obediência, uma vida de renunciar-se a si mesmo, uma vida de abrir mão da tua vontade. Eu costumo dizer a seguinte frase: quem é escolhido não tem escolha. Então você pode perceber que dentro de uma mesma igreja a gente consegue ver os frutos das pessoas, a gente consegue ver aquela pessoa que de fato entendeu o reino, mesmo sem ter um estudo desse, mas vive para o reino, e outras pessoas que estão vivendo para si mesmas. E aí, um pouco à frente, nós vamos falar do arrebatamento, que tudo que a gente está falando tem a ver com arrebatamento. Muitos destes que estão preocupados com si mesmo, eles ainda não amadureceram. E se eles não amadureceram, eles precisam ficar mais um pouquinho na árvore. A árvore é essa terra, até se tornar fruto maduro. Os demais subirão no primeiro arrebatamento, porque já amadureceram para o casamento. E a gente vai entender isso aqui um pouco à frente. Vamos lá. Já antecipo que haverá 2 arrebatamentos, um antes e o outro depois da grande tribulação. O primeiro foi dito por Jesus em Mateus 24, 36 ao 44. O outro foi dito por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Querido, você só vai entender esses 2 arrebatamentos se você de fato entender tudo que a gente vai tratar sobre reino aqui. Senão você não vai conseguir entender. Então você precisa primeiro absorver, pedir ajuda do Espírito Santo para entender essa diferença de salvação e reino. Vou dar muitos textos aqui ainda. Vou falar muito sobre salvação e reino ainda agora para frente, porque o assunto é só esse. E aí você vai entender que não faz sentido um arrebatamento só, porque não há uma igualdade aqui nessa terra
de todos os cristãos quanto ao reino. Há uma igualdade quanto à salvação. Então será um tempo para arrebatar os do reino e outro tempo para arrebatar os salvos. Lembra das virgens? Vou falar um pouco à frente. 5 subiram e 5 ficaram, mas as 10 eram virgens, isto é, as 10 eram salvos, as 10 esperavam pelo noivo, as 10 tinham azeite na lamparina, as 10 tinham a lâmpada acesa, mas 5 subiram e 5 ficaram. Porque 5 estavam preparadas, maduras, as outras ainda estavam como meninas. E aí foi quando 5 subiram e 5 ficaram. Ah, mas as 5 que ficaram, pastor, não foram para o inferno? Elas eram salvas. Salvo não vai para o inferno. Elas ficaram por um período infernal, que tem pranto e ranger de dentes, trevas exteriores, que é o período da grande tribulação. Mas vamos continuar. O primeiro arrebatamento, os cristãos do reino. Primeiro, Jesus arrebata os cristãos do reino, mas os crentes apenas salvos ficam para o segundo. O primeiro arrebata as virgens prudentes, as outras virgens ficam para o segundo. O primeiro arrebata os cristãos maduros, os crentes meninos ficam para o segundo. O primeiro arrebata aqueles que têm Jesus como Senhor, mas os que têm Jesus apenas como Salvador ficam para o segundo. O que é ter Jesus como Senhor? É quando Ele é Senhor de tudo, quando você não tem vontade própria, quando você morreu para as suas vontades. Aí você tem Ele como seu Senhor, senhorio, dono, governo. O que é ter Jesus como Salvador? É apenas usufruir do que Ele fez na cruz. Há essa grande diferença. E nem todo cristão tem Jesus como Salvador. Muitos cristãos têm apenas Jesus como... Nem todo cristão tem Jesus como Senhor. Muitos, infelizmente, têm Jesus apenas como Salvador. Vocês lembram de Mateus capítulo 7, versículo 21? Não? Depois você lê lá com calma. Mas sabe o que diz em Mateus capítulo 7, versículo 21? Hã? Quem lembra? Jesus, ele disse assim, está lá no Sermão do Monte, ele fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? No céu? Não. No reino dos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vem cá, quem é que diz Senhor, Senhor? Quem está lá nos cultos, né, orando, em casa, todo momento que está louvando, né? Quem é que usa esse termo, Senhor, Senhor? Os salvos, a igreja de Cristo. Senhor, 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 Senhor. Está dizendo e chamando ele de Senhor, mas ele não é Senhor. Tem muitos salvos assim, que chama Jesus de Senhor. Canta como Jesus fosse o Senhor. Ora chamando ele de Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Mas será que ele é o seu Senhor? E é isso que Jesus está dizendo. Nem todo aquele que usa esse termo, Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus. Não está falando no céu. No reino dos céus, no governo que haverá na eternidade. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Porque uma coisa é você dizer Senhor, Senhor. A outra coisa é você dizer, você ser, deixa eu usar um termo aqui, governado. Não é bem esse termo, porque Deus não manda na gente. Outra coisa é você ser submisso a esse Senhor. Acho que eu achei a frase aqui. É você se submeter a esse Senhor, de modo que você perdeu a sua própria vontade. Que você não tem vontade própria mais, mas a vontade dele. Então essa é a grande diferença de alguém que tem Jesus apenas como Salvador e aquele que tem Jesus como Senhor. Continue lendo. Quero te ajudar a compreender claramente que a salvação não tem absolutamente nada a ver com o reino. Nem todos os salvos irão reinar, mas é evidente que todos aqueles que irão reinar serão salvos. Veja mais um exemplo, em Lucas 23, né, eu já até falei aqui sobre o ladrão, né? Um deles continuou blasfemando contra Jesus, porém sobre o outro ladrão, a Bíblia nos conta que ele se arrependeu de todo o pecado que cometeu. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres ou quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. Ele era um ladrão, mas provavelmente já tinha ouvido Jesus falar sobre o reino. Perceba que Jesus falava pouco sobre a salvação, pois não era necessário ensinar algo que ele mesmo deveria fazer.
Deu para pegar aí? Jesus não ensinava o que ele mesmo ia fazer. Tanto é que você lê os 4 evangelhos, você vê muito pouco sobre salvação, quase nada. Mas ele ficava a todo instante ensinando sobre o reino. Por quê? Deve ser que ele pensou, eu cogito que ele pensou assim, poxa, por que eu vou ensinar o que eu que vou pagar? Por que eu vou ensinar algo que eles não vão precisar fazer nada, que eu que vou morrer por eles? Deixa eu ensinar sobre o que eu quero que eles façam. Deixa eu ensinar para eles qual é o melhor da eternidade deles. E aí ele ensinou somente sobre o reino. E o que menos a gente vê hoje nas igrejas é ensino sobre o reino. A importância do reino de Deus, que é o melhor da nossa eternidade. Então, continuando aqui, perceba que Jesus falava pouco sobre a salvação, pois não era necessário ensinar algo que ele mesmo deveria fazer. Algo que a humanidade em nada poderia contribuir. Mas Jesus ensinou tudo sobre o reino, pois o reino precisa de obras para alcançar. Jesus lhes respondeu, eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Observe a resposta de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no reino? Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso era o lugar que recebia aqueles que eram salvos. Jesus estava dizendo que, por mais que ele tivesse se arrependido, ele não poderia conceder a ele o reino. Contudo, Jesus poderia lhe dar apenas a salvação. Aquele homem que era um ladrão não tinha obras, e o reino é conquistado por nós mediante as nossas obras. Eu não adquiro o reino por crer, mas por me entregar ao rei do reino. Lembra do texto? Aí eu pedi para vocês olharem esse texto aqui. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Não está falando da salvação. O reino dos céus é tomado à força. Os que o usam de força se apoderam dele. Mateus 11, 28. Perdão, 11, 12. A salvação, querido, você não toma ela à força. Por isso que muita gente crê na salvação de forma meritocrática. Porque pensa que é tomada a salvação à força. A salvação não é a força, a salvação você crê. Com todo o seu coração e se arrepende. Tanto é que você vai para um leito de hospital, a pessoa não tem condição de fazer mais nada. Ela está ali para a morte. O próprio ladrão. Então, como é que ela é tomada à força? A pessoa não tem tempo de se esforçar, de fazer nada, de se dedicar ao reino, de ganhar alma, pregar o evangelho, entregar dízimo. Não, ela está ali para morrer. E você vai lá, fala de Jesus para ela, faz o apelo, ela crê, você sai de lá cheio de convicção. Não é assim? Já aconteceu muitos casos assim comigo. Você sai lá toda alegre, crendo que aquela pessoa foi o quê? Salva. E essa alegria não é sua, é o próprio Espírito Santo confirmando, testificando no seu espírito que ela foi salva. Então, como que salvação é pela força? Mas o texto está dizendo aqui que o reino dos céus é tomado pela força. Então, eu preciso separar. Espera aí. Senão a Bíblia está em contradição. Se eu prego o evangelho para a pessoa, ela não tem tempo de se esforçar, de fazer nada. Ela vai morrer talvez a minutos depois, ou ainda que seja dias depois, porém está no leito, não tem como nem se mover dali. E ela creu e foi salva. Como que a salvação dela foi tomada à força? Não foi. A salvação dela foi porque o nosso Cristo foi à cruz, morreu por ela, deu mais do que força, deu sangue, deu a vida por ela. E ela foi salva. Isso é uma coisa. Agora, a probabilidade dessa pessoa não reinar é muito grande. Por quê? Porque ela não teve tempo de ter obras para o reino. Não teve tempo de reinar. Só um minutinho, gente. Carol, tem 3 disjuntores ali naquela caixinha. Desliga para mim, por favor. Um barulhinho de uma bomba ligada aqui. Então, ela não teve tempo de ter obras. Por ela não ter tido tempo de ter obras, ela não conquistou o reino. Ela simplesmente conquistou a salvação. Agora, para ela conquistar o reino é tomado por esforço. O reino é tomado por sacrifício. O reino é tomado por obras. O reino é tomado por entrega. O reino é tomado quando você deixa de ser menino e você cresce. O reino é tomado quando você serve a Deus. O reino é tomado quando você deixa de tê-lo apenas como seu salvador e passa a tê-lo como seu senhor. Quem é do reino não tem vontade própria. Veja que interessante, Paulo, ele fala como alguém salvo e é o mesmo Paulo que fala como alguém do reino. Quer ver? Ele fala assim,
somos livres em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tudo bem que está falando acerca do pecado ali, mas ele está falando da nossa liberdade como cristãos, e de fato nós somos livres. Nós recebemos a vida, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e Deus nos deu a vida. Tudo ele está falando sobre salvação. Agora, quando ele fala assim, eu já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele está falando do reino. Quando ele fala assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, ele está falando do reino. Quando ele fala assim, eu sou prisioneiro de Cristo, ele está falando de quê? Do reino? Entende? Que ele fala como salvo, mas ele fala como alguém que é do reino. E é isso que a igreja precisa entender. É isso que a maioria das pessoas dentro da igreja não entende. E a própria palavra igreja está se referindo ao reino. Nem todos os salvos são igreja de Cristo. Nem todos os salvos é uma igreja comprometida. Existem meros salvos, porque a cruz salvou eles. Eles foram salvos pela obra da cruz, mas eles não cresceram, eles não aprofundaram no conhecimento do reino e se tornaram um do reino. Mais um do reino. E essa é a grande diferença que tem entre salvação e reino. Mas tem muita coisa aqui ainda que eu quero compartilhar. Ao lermos o texto acima, confirmamos que o reino é conquistado pela força. Esse texto aqui eu já falei, né? Mas vamos de novo. Venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês, eu vou dar descanso para vocês. Mateus 11, 28. Esse texto já é um convite à salvação, pois Jesus direciona a multidão. Agora veja esse texto. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida está perdendo a vida, mas quem perder a vida por minha causa está encontrando a vida, porque adianta o mundo ganhar o mundo inteiro e se perder a salvação da sua alma, ou o que o homem dará em troca da sua alma. Perceba que o primeiro texto, ele trata com a multidão sobre a salvação, e no segundo texto, ele trata com os discípulos sobre o reino. Gente, vocês lembram de uma passagem que muita gente não... Deixa eu marcar aqui para ver onde eu parei. Vocês lembram de uma passagem onde muita gente faz confusão nesse texto, que Jesus ele fala assim, a eles não, mas a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Falou para os discípulos isso. Aí muita gente lê esse texto e fala assim, poxa, mas peraí, Jesus está fazendo acepção de pessoas, por que ele fala em parábola só para os discípulos, e não fala em parábola para os perdidos? Vou te explicar isso aqui agora. Você vai destravar agora na sua vida para você entender. É dentro do que estamos tratando aqui. Ele está dizendo assim, olha, eu não posso falar com os perdidos sobre reino, que eles não vão entender. É um assunto mais profundo. E além de mais profundo, eu não posso exigir deles o reino sem sequer eles serem salvos. Agora, a vocês não. A vocês eu dou a conhecer os mistérios do reino. Vocês já são salvos, vocês já passaram pelo degrau da salvação. Agora vamos falar com mais profundidade. Lembra quando ele fala assim, a quem muito é dado, muito é cobrado? Agora eu vou falar para vocês o que vocês podem fazer como salvos. E não para serem salvos. E é essa a grande diferença. Muita gente que não entende sobre a diferença de salvação e reino, eles pregam para o ímpio o que é do reino. E aí o que acontece com muita gente? Se afasta. Não quer nem saber de ser crente. Porque pensa assim, como que eu vou conseguir viver isso? Por quê? Porque está tratando em tempo errado. Você quer ver você matar um namoro em tempo errado? Você homem que está me assistindo. Ou você mulher também, só para entender. Imagine que você começou um namoro hoje com a pessoa. Vou falar com um homem para ficar mais fácil a nossa analogia aqui. Um homem começou a namorar com a menina hoje. E hoje mesmo ela já fala. Ele já fala, ó, pode parar de tomar de refrigerante porque você está engordando muito. Ó, não usa essa roupa que eu não gosto dela. Eu não gosto dessa cor, eu não gosto disso. Ó, eu não quero que você use esse tipo de brinco. E enche de exigências para a namorada do primeiro dia. Ele matou o relacionamento dele. Essa menina nunca mais vai ver esse cara. Esse cara tá louco. Agora imagine que ele vai conquistando o coração daquela namorada,
e com o tempo ele percebe que ela está o amando, já tem um projeto até de noivar para casar. Veja que essa analogia ela é usada também na Bíblia quanto ao nosso casamento com o noivo, que é Jesus. E aí chega um momento que ele então fala assim, opa, essa namorada já vai ser a minha noiva, já está conquistada. Então agora eu posso tratar de forma mais profunda com ela. É o reino. Então Jesus, quando ele nos conquista, ele começa a tratar de forma mais profunda. E aí quando essa namorada chega na posição de noiva, o que pressupõe? O que pressupõe para você e para mim uma noiva? Renúncia, comprometimento, responsabilidade, abnegação, fidelidade, compromisso. É uma noiva. Então depois vem o quê? O casamento, que são as bodas do Cordeiro. Então, se você é uma namoradinha de Jesus, querido, se você é alguém que simplesmente tem simpatia por Jesus, você não é do reino. Só herdarão o reino, só participarão do casamento das bodas do Cordeiro, aquele crente que amadurece no seu relacionamento, de modo que chega na posição de noiva, isto é, se renuncia, abre mão, ama apaixonadamente o noivo, vive pelo noivo, se entrega ao noivo, fiel ao noivo. Aí sim. Aí ela está pronta para o casamento. Então eu não posso tratar com o ímpio ainda, com o perdido, assunto de reino. E é isso que Jesus estava dizendo para os 12, dizendo, olha, esse assunto aqui é um mistério que eu dou para vocês. É um mistério do reino de Deus. Para eles não, porque eles não vão compreender. Aí tem gente que pensa, mas a parábola era para compreender melhor. Era, mas era para os discípulos compreenderem, porque toda parábola ela é dura. Toda parábola tem reprovação. Tem aqueles que não vão cumprir a exigência da própria parábola. E o ímpio ainda não está pronto para isso. Então, muitas pessoas hoje fecharam o coração, por quê? Só para concluir essa parte. Porque ensinaram para elas lá no mundo sobre reino, pregaram nos moldes do reino, quando elas ainda nem eram salvas. É aquele namorado que no primeiro dia já está exigindo tudo. E aquela noiva não está pronta para tanta exigência. Aliás, aquela noiva não, aquela namorada não está nem pronta para tanta exigência. Então ela acaba se separando. É o que acontece hoje. Muita gente não quer nem saber de Jesus, porque eu não vou conseguir. É pesado demais e por aí vai. Bom, vamos parar por aqui essa aula. Quanto tempo deu aí, Carol? 37. Já? Essa aula prolongou muito, perdão, gente. Então nós vamos parar por aqui e até a nossa próxima aula. Deus é bom.